Shalom Lehar, paz seja contigo. Vamos dar continuidade ao alfabeto hebraico e hoje nós vamos ver aqui o Yod, né? Algumas gramáticas chamam Yud, né? Essa é a 10ª consoante hebraica. Ela corresponde, equivale ao I, né? Ou ao Y, tem som de I, como na palavra isca. E quando eu falo a menor consoante, eu me lembro que em Mateus 5:18, Jesus disse: Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais se omitirá da lei, até que tudo se cumpra, né? Então, quando na versão corrigida aparece J, mas Jesus estava se referindo ao Yod, né? O Yod, a menor consoante. Então ele estava querendo dizer aí, irmãos, que tudo teria cumprimento, até mesmo as partes menores e insignificantes da lei. Então, vamos aqui, eu me lembro também do nome de Jesus, né? Que começa com Yod e transliterado para o português, tivemos aí algumas modificações, né? Vamos dar um exemplo aqui com o nome de Jesus. Vamos lá. Nós temos aqui a Yeshua, né? O Yod, lembrando que a leitura do hebraico é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então você tem aí o Yod e abaixo você tem a vogal Tsere, né? Que tem o som de E. O E, em hebraico, ele é representado pelo Tsere, esses dois pontinhos, e pelo Segó, aqueles 3 pontinhos que parecem uma patazinha de gato, né? Mas isso aqui é o Tsere, viu? Esses 2 pontinhos, Tserer, tem som de E. Temos aí o Shin, que corresponde a SH, como na palavra shampoo, né? Em seguida nós temos aí o Shurek, tem som de U, que é esse Vav, com esse pontinho aí, ele vai ter som de U. Depois os irmãos estudam aí o porquê, né? E também, irmãos, nós temos aí o Ain. Essa consoante é inaudível, ela não tem som no hebraico, viu? Não, ela sendo transliterada é como se fosse uma vírgula de cabeça para baixo, não tem som, não tem equivalência. Isso aí é o Ain. E abaixo do Ain temos a vogal A, patar, né? O patar que tem o som de A. Então nós temos aí Yeshua, né? Yeshua. E a gente encontra, irmãos, no nome Josué, deixa eu ver se eu acho aqui o nome de Josué, né? Você tem aqui, ó, Josué, né? No texto de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então, o nome Josué, né, Yehoshua, está aqui, ó, Yehoshua, né, que é justamente aí, o nome de Jesus está, também tem essa raiz aí, tá bom, irmãos? Vamos prosseguindo agora, irmãos, que a aula é longa, vamos lá. A próxima consoante que nós temos é o Raf, equivalente ao Car, né, o K em português, que tem som de C, como na palavra café. E é interessante que nós temos no português algumas palavras com som de K, por exemplo, casa, tá bom? E se observa que essa consoante vem com Dagesh. Dagesh, ele pode vir em qualquer consoante, mas aí é importante discernir o que é um Dagesh forte e um Dagesh lene, né? Então aqui é um Dagesh lene. O Dagesh lene vem nas Begad Kefat, né? E a gente vai ver isso depois. Então, com o Dagesh, o som é Kaf, né? A pronúncia é Kaf. Sem o Dagesh é Raf. Raf, né? O Raf, né? Com o Dagesh, Kaf. Sem o Dagesh, Len, Raf, né? E ele vai ser essa. Aí tem um som meio que de R, né? Você vai ver já, né? Raf, né? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui com o Raf. Já dei do Yod. Vamos procurar agora o Raf. Tem o Raf,
né? E tem o Raf, tem o Kaf, tem o Raf, tem o Raf final, viu? O Raf Sulfite. O Kaf, nós temos aí um exemplo, né? Um exemplo muito bom esse exemplo, né? Porque a gente vai ver aqui uma outra palavra com Raf final, Raf Sulfite, né? Que é outra forma, né? Com o Kaf aqui em cima aí, nós temos a palavra Raham, em hebraico é assim, você tem aí o Kaf, né, com o Dagesh, em seguida você tem o Raf, que sem o Dagesh é Raf, e você tem o Re, essa consoante que está presente no tetagrama, Yud, Re, Vav, Re, lembre, som de H, mas no final de uma palavra ela não tem som, não tem o som, né? Então, Raham, Raham em hebraico quer dizer assim. Nós temos o Raf, né, e a forma final dele. A forma final, no término de uma palavra, né? Quando nós temos o Raf inicial, né? A forma dele é essa aqui, ó. E quando o Raf vem no término de uma palavra, a forma é essa, viu? Tá bom? No término de uma palavra, a forma é essa. E no começo da palavra, começa com Raf, a forma é essa. Nós temos aí a palavra Baruch, né? Baruch. O Bet, nós temos aí o Bet, vocês podem ver. Se ele não tivesse o Dageshzinho, ele tinha som de Vet, mas ele tem o Dagesh, então ele é som de B, né? Embaixo você tem o Kametz, que é a vogal A. Nós temos agora o Resh, que ele tem um som de R. Nós temos aí o Shurek, que tem um som de U, né? Que é o Vav com esse pontinho, né? Irmãos, você observa aí. E nós temos o Raf final, né? Raf final. Então forma aí a palavra Baruch. Baruch foi o moço do profeta Jeremias, capítulo 45, né? Baruch, Deus abençoe. Baruch quer dizer, né, bênção, tem a ver com a palavra bênção, né? Significado da palavra Baruch. Vamos prosseguindo a nossa aula, né? Nós já vimos aqui o Kaf, Raf, né? Próxima consoante aqui nós temos o Lamed, 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 né? Não é Lamed, é Lamed. E ele tem um som equivale a L aqui no português, né? E o L de lei, né? Vamos aqui um exemplo, aqui nas nossas consoantes, Lamed, né? Nós temos aí a palavra Lechem, Lechem significa pão. Você tem o Lamed, abaixo você tem o Segol, tem som de E, esses três pontinhos aqui, ó, parece uma pata. Tem o Re, o Het, aliás, e tem o Segol, né? O Het, o Segol e o Mem final, né? Porque tem o Mem inicial e essa é a forma final. Então, Lechem, pão. E por falar em pão, a palavra Belém, a cidade, né, por nome de Belém, Betlehem, casa de pão. Eu iniciei a aula dizendo Shalom Lecha, Pai seja contigo, né? Não confunda com Lecha, contigo, né? É Lechem, Lechem. Lechem é pão. Betlehem, Belém, casa de pão. Vamos lá, pessoal. Próxima consoante, nós vamos ter aqui o meme. O meme não é mem, viu, irmão? É meme. Meme. Tem a correspondência M, né? Corresponde ao M em português, como na palavra mapa. É meme. Vamos aqui a um exemplo com a consoante mem. Nós temos agora, temos que lembrar que o mem tem sua forma iniciando uma palavra. Quando a palavra inicia com mem, ela vai assumir essa forma aqui, essa de cima. E o mem final é no término de uma palavra, irmãos, vai ser essa forma aqui, tá bom?
Então nós temos aqui a palavra hebraica meler, né? Nós temos aqui o mem iniciando, o segol tem som de E abaixo dela, o lamed tem som de L, o segol tem o som de E, né? E nós temos aqui, irmãos, o raf final, né? Então, meler, que é a palavra rei em hebraico, meler, né? Vamos mais aqui. E a forma final, nós temos aqui, irmãos, raham. Nós temos o ret, embaixo o kametz, que tem som de A, né? Nós temos aí o raf, né? Se tivesse o pontinho seria kaf, o dagesh, mas ele não tem, então ele é o raf. Embaixo nós temos o kametz, com som de A, e o mem final, raham. Em hebraico significa sábio, né? Sábio. E a palavra sabedoria é chorma, né? Chorma, sabedoria. Raham, sábio. Chorma, sabedoria, né? Então, veja aí uma palavra iniciando com mem inicial e o mem final. O mem tem essas duas formas. Quando aparecer esse parecendo um quadradinho aqui, ó, mas não é, parece uma porta de um carro, né? Amém? Vamos prosseguindo, vamos lá. Nós temos a próxima consoante aí, nós temos o nun, que equivale ao N em português, né? Nun. Vamos a um exemplo aí com nun, né? Nós temos o nun de duas formas, viu, irmãos? Iniciando uma palavra, ele tem essa formazinha aqui, ó, tá bom, irmãos? E finalizando uma palavra com N, então a forma já é essa aqui, tá bom? Aí tem um detalhe, não vá se apegar unicamente a esse estirão aqui, não. Às vezes ele vem puxando assim uma perninha para esse lado aqui, viu? Pesquise o alfabeto hebraico, né? Então nós vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, com a palavra hebraica navi. Nós temos o N, né, o nun. Abaixo nós temos o kametz com som de A. O vet, se ele tivesse um pontinho no meio da dagesh, teria o som de B, mas ele não vem, ele vem, né, sem o dagesh. Então é o som de V. Tá bom, irmãos? Assim como o vav também tem som de V, né? Você tem que estudar um pouco sobre o vav também, tá bom? Tem o som de V. E o vet, e logo abaixo você tem o hirek, né? O hirek. Esse pontinho aqui é hirek. E em cima você tem o yod, que é a menor consoante. E o aleph, essa consoante, é como o ain. Não tem som, é inaudível, não tem uma correspondência no português. Então aqui nós temos a palavra navi, profeta, né? E abaixo nós temos a palavra aí ben, filho, em hebraico. Tá aí o bet, abaixo você tem o tsere, né? Que tem o som de E, e o N final, o nun final, ben, filho, né? E há alguns que afirmam que há a distinção entre ben e bar, né? Por exemplo, ben Davi, descendente de Davi, filho de Davi, mas uma descendência distância, não filho direto. Bartimeu é filho direto, filho de Timeu, né? Bar Jesus, né? Filho direto, mostrando uma aproximação ali, tá bom, irmãos? Vamos prosseguindo. A próxima consoante é o samer. Tem o som de S, né? Samer. Vamos ao exemplo com samer. Nós temos a palavra hebraica aí, ó, sus. Nós temos aí a palavra hebraica sus, com samer. O samer, nós temos aí o shurek, né? Esse vav com esse pontinho aí, ele tem um som de U.
né? Aqui é um vav, né? Pastor, parece o nome final. É só nesse exemplo aqui, vocês podem ver e pesquisar aí mais na internet mesmo ou no livro de estudo, né, que a gente foi recomendando. Então nós temos aí o Shurek. Shurek tem um som de U e novamente terminando com Summer, formando a palavra Sus em hebraico, que quer dizer cavalo. Suzam é égua, né? Sussot é éguas, né? Então vamos lá, meus irmãos. Próxima consoante, nós temos aí o Ain. Você observa, irmãos, que para cada consoante hebraico vem aí um caracteres em vermelho para transliterar em português, né? Você pode ver aí que os caracteres vermelhos, essas letras vermelhas, elas são as transliterações para o português. Então você tem aí o Ain, e o Ain não tem correspondência, ele não tem som, é inaudível, é como o Aleph, que não tem som, ele é transliterado como se fosse esse apóstrofo de cabeça para baixo, né? Tá bom, irmãos? Parece uma vírgula de cabeça para baixo também. Próxima, vamos dar um exemplo com Ain, né, irmãos? Vamos dar um exemplo com uma palavra hebraica com Ain. Nós temos a palavra aí, Eved. Eved, né? Nós começamos com Ain, o Ain não tem som. Abaixo temos o Segol, tem som de E. E em seguida temos a consoante Vet, né? Vet. E abaixo temos o Segol. E a última consoante aí é o Dalet, que tem som de D, formando a palavra hebraica Eved, né? Quer dizer servo. Com certeza vocês se lembram de Ebed-Melech, né? Ebed-Melech, servo de Melech, ou Moloch, Eved-Melech, né? No hebraico. Vamos para a próxima. A próxima é o P, né? E o P, ele tem aí, irmãos, uma alteração, né? Ele tem uma alteração aí, vamos ver aí, que ele vem com Dagesh, né? Vem com Dagesh. E aí, irmãos, com o Dagesh, ele tem um som de P. Sem o Dagesh, tem um som de F, né? Então, o nome dessa consoante é P. Sem o Dagesh, F, né? Aqui no P, é o P como de pato. Vamos para um exemplo aqui, irmãos. Vai ser bem interessante a gente ver. Porque o P tem algumas alterações, né? Então, nós temos aqui, ó, a palavra Pessar, né, em hebraico. Temos o P, abaixo o Segol, que tem a vogal E, né? E o Summer, e logo abaixo do Summer nós temos o Patá, que tem o som de A. E nós temos aí, irmãos, o Rete, né? Pessar. Então, irmãos, essa palavra em hebraico é Páscoa, né? Pessar, formada aí com o nosso P. Tirando o Dagesh, o som fica Fê, e nós temos aí a palavra Nefesh. Está aqui o Num, abaixo o Segol. O Fê, lembra, se tivesse o Dagesh, Lene seria P, mas não tem o Dagesh, o pontinho dentro, é som de F, Fê. Abaixo o Segol e o Shin. Então nós temos aí Nefesh, que em hebraico significa alma, né? Nepesh, alguns chamam Nepesh, né? Mas uma pronúncia recomendável é Nefesh, né? E nós temos, irmãos, o Fê final. É essa consoante aqui, ó. Iniciando uma palavra, ela tem essa forma. Tá bom, irmãos? E terminando o Fê, vai ter essa forma aqui, ó. Né? Quando uma palavra, por exemplo, termina com F, vai ser essa forma aqui, viu, irmão? Né? Nós temos a palavra aqui, ó. E é a palavra of. Você tem o Ain, não tem som. Aí você vai ter aí o Rolenvav, né? O Hirik Yod, como alguns chamam, né? Hirik Yod é a expressão mais correta, né? Hirik Yod, que tem o som de Or, né? De Or. Então, decorem bem, irmãos. Tem o som de O.
Se esse pontinho tivesse bem aqui, seria Shurek, som de U. Mas aqui, irmãos, é o Rolenvav, tá bom, irmãos? O Rolenvav tem o som de O. Rolenvav, né? E o F final, formando a palavra hebraica Of, pássaro, pássaro. Vamos prosseguindo, irmãos. Próxima consoante, nós vamos aí ter o Tsade. Essa consoante aí, decore que ela tem a forma final também, né? Tsade, no português a gente tem a palavra tsunami, né? TS, corresponde ao TS, o som de TS em português. Vamos a um exemplo que tenha início com o Tsade, né? Aí vamos aqui, irmãos, para a palavra Tzedaká, né? Tzedaká, você tem aí o Tsade, abaixo você vai ter o Shevá, né? O Shevá, e temos o Dalet, e abaixo do Dalet temos o Kametz. Temos o Kof, essa consoante, abaixo temos o Kametz, som de A, e nós temos aí o Re, né? Tzedaká, palavra justiça, né? Lembre-se que o Tsade tem a forma final, né? A forma final é o término de uma palavra. E a palavra que aparece aí, irmãos, é Eretz. Lembrando que iniciando aí, você vai ver o Aleph, a primeira consoante, não tem som. Abaixo o Segol, que tem o som de E, essa vogal E, né? Você vai ter a próxima consoante, um Resh, Resh, som de R, e em seguida o Segol, né? E o Tsade final com som de TS ou TZ, né? Eretz, Eretz. Então, Eretz significa terra. Eu vou tentar achar aqui um exemplo, né? Está justamente aqui, olha, tá vendo, irmãos? Haaretz, né? É porque existe regras no hebraico, depois você pode pesquisar, né? Se essa palavra estivesse em outro contexto, seria Eretz, né? Mas aqui está Haaretz, por quê? Tem aí uma regrazinha no hebraico, depois os irmãos pesquisam, tá bom? Não adianta a gente engrossar o caldo agora não, tá bom? Mas enfim, terra, né? Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamai, Veet, Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ver aqui nesse texto aí. Bereshit, no princípio, nós temos a preposição be, quer dizer no ou em, né? Tá aqui o be, né? Reshit, Bará, Elohim, aí ó, alguns dizem Elohim, mas é uma pronúncia recomendável, é Elohim, né? Et, né? Tá aí ó, tá bom, irmãos? A frase tá aí ó, Et, Hashamai, Veet, Haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos prosseguindo aí, irmãos, para nós terminar. A próxima consoante aí é o Kof, ou algumas gramáticas chamam de Kuf, né? Mas aqui nessa gramática, né, do Kellen, né, a pronúncia é segundo a tradução sefardita, né? É uma tradição bem forte em Israel. Kof tem som de Q, né? Mas aí pode também ter som de C, né? Tá bom, irmãos? O Kof, essa consoante aqui, ó. Tá bom, irmãos? Vamos ver um exemplo com a palavra Kof. Ver se eu acho aqui um exemplo na palavra Kof, né? Nós temos aí, irmãos, um exemplo, uma palavra hebraica, né? Kol, né? Alguém já deve ter estudado em teologia, né? A expressão filha do trovão, Bat Kol. Quem já estudou, né? A Bat Kol, né?
filha do trovão, é bem interessante. Então nós temos o Kof aí, né? O Kof. Nós temos aí, irmãos, o Rolenvav, que tem o som de O, né? E o Lamed, tem som de L. Kol quer dizer voz, né? Voz, né? Filha do trovão, mas é porque trovão às vezes aparece, por exemplo, lá em Gênesis diz que houve trovões, e no capítulo 19, Êxodo capítulo 19 diz que quando Deus se manifestou em Horebe, né, houve trovões. No hebraico ali está vozes, né? Cor, né? Mas vamos prosseguindo, irmãos. A próxima consoante é o Resh. Resh tem um som de R, né, que equivale ao R em português, como na palavra carta. Resh, resh, né? Resh. É importante vocês entender que puxa pelo guto, né? Existem algumas consoantes gutorais, né? O a Aleph, né? O Resh, eles puxam pelo guto. Resh. Vamos lá, pessoal. Um exemplo com a palavra Resh, né? Nós temos aí a palavra hebraica Rishon, né? Resh, abaixo nós temos o Hirik, tem som, esse pontinho é Hirik, tem um som de I. O Aleph não corresponde a nenhum som. Temos o Shin e temos aí, amados irmãos, a vogal O, né, que é o Rolenvav, e temos aí o non final, né? Rishon em hebraico significa primeiro, né? Que essa consoante aqui é o non final, né? Rishon, primeiro. Vamos prosseguindo, irmãos. Próxima consoante é o Sin. Sin, ele vem com esse pontinho do lado esquerdo, né? E ele tem um som de S, né? Como na palavra sair, né? E a sua variação é o Shin. Mas nós vamos ver aqui um exemplo com a consoante Sin. A diferença é só esse pontinho. O Shin está do lado direito e o Sin, o pontinho, está do lado esquerdo. Vamos a um exemplo aqui, irmãos, né? Primeiro com o Shin, né? O Shin, que ele tem som de SH, como em shampoo, por exemplo, né? Então nós temos a palavra hebraica aí, ó, Shalom, Shalom, Shin, o A embaixo, né? O Kametz, que tem som de A, o Lamed, que tem som de L, e o Rolenvav, que tem som de O, e o Mem final, Shalom, paz. Lembrando que a palavra Shalom em hebraico, irmãos, ela não fala apenas de paz, ela fala de prosperidade, de saúde. O seu significado é além das letras, né? É bem profundo, tá bom, irmãos? E com sim, né, nós temos a palavra aí, ó, hebraica sar. O sim, abaixo temos o patar, essa vogal A, né? E nós temos aí o resh, som de R. Então dá sar, né? Que significa ministro, governante, comandante, príncipe. Essa palavra, dependendo do contexto, ela tem alguns significados diferentes. Ministro, né? Governante, príncipe, comandante. Palavra hebraica sar, né? Ela é escrita com sim, tá bom? Sar. Vamos agora, irmãos, mais um exemplo aqui, né? Agora vamos para o já dei o Shin, né? O exemplo como o Shalom. Tá bom, irmãos? A última consoante é o Tav, né? Tem um som de T. Lembrando que nós temos outra consoante hebraica que tem um som de T. Aqui é o Tet, né? Olha. Tá bom, irmãos? Mas o Tav aqui, olha, tem um som de T. Tá bom? Última consoante hebraica. Última consoante tem o som de T.
como na palavra tatu. Nós vamos agora ver um exemplo com o tav, né? Nós temos a palavra hebraica aí, ó, toledot, toledot. Nós temos o tav, né? Nós temos aí o o hirikiud, né, irmãos? Hirikiud, que tem o som aí de I, né? Perdão, irmãos. Rolenvav, é isso mesmo, é rolenvav, irmãos. É porque já é meia-noite e meia da madrugada, eu tô dando aula, eu tô com sono, viu, irmão? Vamos lá. É rolenvav. Nós temos aí o tav, em seguida rolenvav, que tem o som de O, tá bom? Eu não vou apagar essa aula porque eu tô cansado. Rolenvav tem o som de O, tá bom, irmãos? Em seguida nós temos o lamed, abaixo o tsere, o dalet, né? E novamente nós temos aí o rolenvav, né? Esses tirãozinhos com esse ponto em cima, ele tem o som de O, né? De O. Se ele tivesse esse pontinho aqui, bem desse lado aqui, irmãos, lá dentro, seria som de U, seria o shurek, tá bom? E a última consoante, né? Nós temos aí, irmãos, novamente, o tav, né? Toledot. Então a palavra começa com tav, termina com tav, né? Só que o tav inicial vem com, amados irmãos, um dagesh. Mas a palavra aí é Toledot, que significa origem, né? Você pode ver lá em Gênesis, vou ver se eu acho aqui para vocês, Gênesis, capítulo 5, né? Gênesis, capítulo 5, você vai ver lá a expressão lá, este é o livro das gerações, né? Toledot, gerações, né? Significa gerações. Ou nascimento. Essa palavra Toledot, ela é bem amplo o significado dela, viu, irmãos? É história, significa história também, né, irmãos? Deus abençoe. Genealogia também, ela é transliterada como genealogia também, desenvolvimento, descendência, cronologia, é bem ampla, né? Então, pessoal, Deus abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Próxima aula nós vamos tratar sobre as vogais, né? Vogais. E aqui está a expressão Shalom Leha. Nós temos aí o Shin, né? O Kametz tem som de A, o Lamed. Nós temos aí o Hiriki Yod. Perdão, pessoal, hoje eu tô dormindo, viu? Não é o Hiriki Yod, eu sempre tô confundindo com o Hiriki Yod, é o Rolenvav. Tá bom, irmãos? Rolenvav. Rolenvav. Não confunda, apesar de eu estar com sono, já é meia-noite e 40, né? Shin, Kametz embaixo, Lamed, e aí nós temos aí o Rolenvav, que tem o som de O, tá bom, irmãos? E o mem final, Shalom, Lamed, embaixo aí você vai ter o Shiva, né? E aí nós temos aí o Raf final e o Kametz. Shalom Leha, paz seja contigo. Fique com Deus. Até a próxima.